leitura, depois o senhor vem mais para cá. Eu vou lá. Fala também do regional. Tem gente. Tem aqui, seja. Ele tem um delay, né? Um delayzinho. Deixa eu dar uma mexida no computador, que é o que está aparecendo lá. Quando já... São 14 segundos de atraso, né? Sim. Podemos começar? Bom dia a todos, eu sou Roberto Vertamati, participo da Comissão Diocesana em Defesa da Vida aqui na Diocese de Santo André. Hoje é um dia importante, nós teremos a palestra do Padre Alejandro, o Sim de Maria, o Sim à Vida. Eu vou só um pequeno currículo do Padre Alejandro para que vocês conheçam. Padre Alejandro Cifuentes Flores é sacerdote da Congregação dos Missionários de São Carlos, escalabrinianos, nascido em 24 de novembro de 1978 no México. Os estudos de filosofia foram feitos na Universidade Intercontinental da Cidade do México. Os estudos de teologia foram feitos aqui em São Paulo, no Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP. Ordenado sacerdote no ano de 2007, concluiu em 2012 a licenciatura em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Defendeu seu doutorado este ano pela Universidade Católica da Argentina, a tese O Fenômeno da Mobilidade Humana e seu estudo canônico, Desafios e Respostas. É o atual pároco-reitor aqui da Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, Diocese de Santo André. É juiz do Tribunal Interdiocesano da Arquidiocese de São Paulo e é professor titular desde 2012 da diretoria do Direito Canônico e Latim no ITESP. E, como eu estava dizendo no início, é uma palestra importante, faz parte da formação da defesa da vida aqui na Diocese. E todos nós devemos ser defensores da vida e da família, da vida desde a concepção até a morte natural. Padre Alejandro, por favor, se puder fazer as orações iniciais. Então, bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Agradeço o convite da Comissão Diocesana da Defesa da Vida para partilhar este momento sobre um tema tão importante como é a vida desde uma ótica mariana.
Nós sabemos que a vida é um princípio um valor que não se negocia, mas queremos para isso pedir a Deus que nos dê muita fé, muito conhecimento, sabedoria, para saber discernir e tomar uma posição diante daquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por isso, eu convido vocês a que rezemos, peçamos a Deus que nos ilumine e que este momento de encontro seja uma oportunidade também para refletir, quem sabe sentir-nos interpelados para poder assumir, para poder abraçar uma causa que é necessária e importante e que não pode ser deixada em segundo plano, já que abraça totalmente a nossa realidade e o sentido verdadeiro daquilo que é ser igreja. Por isso iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu vou me ajeitando um pouco para poder dirigir-me. Antes de entrar no nosso tema chamado O Sim de Maria e o Sim à Vida, eu gostaria, como já disse, de agradecer a Roberto e a sua esposa Miriam pelo convite feito já faz tempo, não? Foi quase no final do ano quando foi programado este encontro que deveria ter sido feito lá no prédio da Cúria de Santo André. Só que pela situação que estamos vivendo, então hoje encontramos uma nova forma de poder comunicar-nos e de poder chegar a cada um de vocês. Estamos vivendo um momento de tanta tensão, de encontros, desencontros, de muitas opiniões divididas, mas quem sabe seja uma oportunidade para nós poder olhar aquilo que implica esse princípio e por que é tão necessário para nós olhar o princípio da vida, o valor da vida, como uma necessidade que precisa ser considerada com carinho e com a importância que tem o tema. Nós escutamos ou nós vemos tantas coisas falando da vida, da morte, mas neste momento, nesses minutos, vamos nos dividir assim. Tocaremos em primeiro lugar aquilo que é a vida, o valor da vida, e depois olharemos isso a partir da ótica mariana de Maria. O que nos diz Maria diante desta situação, diante dessa proposta que nós temos que tutelar, desse valor, desse direito natural que nós consideramos, e depois teremos um momento também para interagir. Se existe alguma pergunta, se existe algum comentário que venha ao encontro do nosso tema, então podemos discutir. Portanto, iniciamos a nossa apresentação diante de um valor. Eu coloquei a vida como um valor inegociável. Nestes dias, conversando com outros padres, saía o comentário de como é possível que nós chegamos ao ponto de colocar a vida como um tema a ser discutido. Como nós, até que ponto o ser humano chegou a colocar o tema da vida dentro de uma pauta, de uma mesa, para poder decidir quem vive e quem não, quando a vida é um valor que nos sobrepõe, que não é parte ou não é propriedade de nenhum grupo, mas sim pertence ao direito natural, e isso nos leva a considerar a sacralidade do tema, do assunto que nós temos. Precisamos considerar, portanto, como a igreja, nós estamos falando aqui desde uma ótica da igreja, o que significa para nós este valor. Não é propriedade, portanto, a vida da igreja. A igreja tutela este valor pela sacralidade que tem, mas
pertence ao direito natural. Onde nos fundamentamos isso? A tradição da igreja, desde o começo da sua existência, olhou sempre com atenção o valor da vida. Nós vemos na história da humanidade quantos momentos, quantas crises se viveu, mas parece que nos últimos tempos isso ficou sendo uma preocupação ainda maior. Se nós vemos nos primeiros padres da igreja, sobretudo na carta de Ogneto ou em outras cartas dos primeiros cristãos, se pretendia proteger também as crianças não nascidas, os nascituros que nós chamamos hoje. Por quê? Porque a vida que é dom de Deus já estava presente também aí. A vida existe a partir do momento da concepção, e nós vamos escutar como a igreja vai defender esse princípio em todo momento. Existe uma oração que saiu uns anos atrás da CNBB, muito interessante, muito bonita. Eu tentei de encontrá-la, mas não consegui encontrá-la, onde falava de Maria que esteve presente com o Filho de Deus desde o momento da concepção até o momento da ressurreição. Ela foi testemunha e esteve sempre presente aí, de tal forma que nós vemos em Maria também alguém que protege, que custodia, que está perto e que defende esse valor e esse princípio importante. Voltando à questão da vida, eu gostaria que nós considerássemos aquilo que Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica sobre o direito natural. E aí eu digo, depois nós vamos ver como o ser humano é capaz de ir contra um princípio natural. E na Suma Teológica, na questão 91, no tomo 1, no artículo 2º, Santo Tomás fala sobretudo da conservação da própria existência, da própria vida humana. Isso nós vemos como parte do direito natural. Não é direito positivo, não é vontade de nenhum legislador, não é vontade de uma pessoa, mas é a mesma natureza, que nós vemos aí a concretização da vontade de Deus como um princípio que não é negociável. Portanto, temos a conservação da própria existência, a união entre o macho e a fêmea, também, que depois nós podemos hoje discutir sobre questões de gênero e outras ideias que apareceram, que não é nosso tema, mas forma parte do direito natural também. E a igreja tutela esses princípios. O cuidado dos mais fracos, que também no cuidado daqueles que mais os mais fragilizados, os mais vulneráveis, então também nós estamos protegendo a própria vida. Por isso nós somos sensíveis, por isso é impossível ficar indiferentes diante daquele que sofre ou diante daquele que está ao meu lado, porque forma parte do próprio princípio de proteger a vida. Estou aqui fazendo uma leitura tomista 100%. Então, se alguém questiona Santo Tomás, aí já é outro princípio, não? Mas eu acredito que para nós na igreja é uma autoridade, um fundamento também para poder acreditar e para poder defender também um princípio como é a vida. Depois, por último, a questão da tendência ao conhecimento da verdade sobre Deus. Portanto, a verdade é aquilo que nos leva também para poder descobrir. Se eu sou capaz de reconhecer que Deus me deu a inteligência para eu poder descobrir a verdade, então vou ir atrás para poder proteger a vida. A vida se encontra também detrás de tudo isto. Por que defendo a vida? Porque acredito que forma parte de uma verdade revelada por Deus. Não é uma situação, não é uma realidade que seja alheia a tudo, a qualquer coisa. Com tudo isto, o que quero dizer? Que o princípio da vida e o valor da vida pertence, todos nós somos sujeitos passivos. Quer dizer, todos nós, a partir da própria natureza, somos obrigados a proteger, a cuidar, a defender. Não é exclusivo.
Por isso, nós podemos questionar, quando alguém coloca sobre uma mesa, na pauta, e dizer quem vive e quem não vive, então quer dizer que a pessoa que está aí decidindo está ocupando o lugar de Deus, está ocupando para poder decidir, para poder escolher. Agora, são coisas, é verdade que existem situações, existem coisas onde nós podemos dialogar para poder chegar. A igreja dialoga com situações concretas. Alguém pode dizer, mas isso é casuística, de fato nós vemos cada caso um caso. E temos que saber decidir, discernir o porquê de certas coisas. Existe um princípio e existe um mandamento que vem antes do cristianismo, que já a tradição judaica colocava e que nós temos nos 10 mandamentos. O 5º mandamento é não matar. Então nós não podemos ir contra a vida, também porque já forma parte de um direito natural, mas aí vem já uma revelação. Se nós estivéssemos seguindo fielmente a Santo Tomás, teríamos que dizer que forma parte da lei eterna, quer dizer, da vontade de Deus. Por isso nós temos que olhar isto. Alguém pode dizer, mas eu não acredito, eu não sei, eu sou totalmente alheio, tiro a Deus da minha vida. Mas existe já no nosso coração o princípio gravado. Nós temos uma consciência, e uma consciência que pode ser construída, que pode ser modelada, mas essa voz interna que dentro de mim me diz se estou fazendo mal, estou fazendo errado, é a voz de Deus que me acompanha desde sempre. Então, até aquele que esteja totalmente afastado de tudo, qualquer coisa e princípio, vai ter uma consciência que vai reclamar se está fazendo certo ou está fazendo errado. Agora, nesse sentido, se nós olhamos, não existe uma... nós não podemos colocar em dúvida o valor da vida. Daí, com tudo isso que eu falei, nós podemos concluir nesse princípio. A vida não é negociável, nós não podemos colocar em dúvida isto. Por que nós somos capazes de matar? Por que então nós colocamos em discussão certas coisas? Existe um filósofo que eu acho muito interessante, um filósofo italiano do final do Renascimento, chamado Renascimento Tardio, ou era conhecido dentro dos humanistas renascentistas, Pico della Mirandola. E ele dizia uma coisa que foi depois retomada por todos aqueles que começaram a discutir os valores no século XX. Ele dizia que o ser humano é capaz de humanizar-se e deshumanizar-se. Quer dizer, o ser humano é capaz de fazer as coisas mais sublimes e divinas e é capaz de fazer as porcarias maiores da vida. Então, o ser humano pode caminhar ou pode... como dizer, pode chegar ao culmen que nós olhamos a partir de princípios cristãos, de adquirir as virtudes mais sagradas, mas também pode chegar a situações bestiais, pior ainda do que um animal, porque o animal, a natureza, também protege a vida, também sabe, existe uma ordem, existe uma harmonia, então chega ao extremo de virar uma coisa. Isso nós podemos entender. Então, aquilo que dizia este senhor Pico della Mirandola no Ratio de Homines Dignitates, no final do século, no começo do século XVII, nós já entendemos como o ser humano pode fazer tantas coisas. Por isso, nós não deveríamos ficar surpresos com aberrações ou com coisas que às vezes escutamos. Por quê? Porque seres humanos podemos fazer coisas muito boas, mas também coisas muito erradas. Precisamos descobrir de que forma nós temos que usar a nossa inteligência, de que forma eu posso também proteger e defender certas coisas, e de que outra forma nós temos que entender, não? Todas aquelas coisas que nos causam conflito, que podemos fazer e que não podemos fazer. Então, existe
debate muito grande com esses princípios, com valores, mas eu defendo muito a posição de uma espanhola chamada Victoria Camps, se não esqueço, se não estou errado, e tem outra senhora que também fala, chamada Juliana González. São duas figuras que debatem muito os princípios, os valores, e elas chamam os mínimos. Então, já que estamos perdidos diante de tantos debates e de tantas coisas, existem os mínimos que nós não podemos jogar fora. E um dos mínimos, que é o maior de todos, é a questão da vida, não? Então, nós temos que ver aí. Por isso, é importante, diante de tudo isto, a formação, a preparação e, sobretudo, a igreja. Aí vem o grande desafio, e quem sabe a Comissão da Defesa da Vida faça muito bem isto. O fato de preparar pessoas que estejam em condições de entrar em um debate e poder defender esse princípio, sendo porta-vozes da igreja. Ou não precisam ser os padres, não precisam ser as freiras. É o povo de Deus quem tem que assumir a causa e quem tem que preparar-se e pode chegar, incidir, como o Papa Francisco nos disse, incidir em ambientes onde o clero não pode chegar. Então é uma coisa bem importante aquilo que faz a Comissão da Defesa da Vida. Fazer-se porta-voz de um princípio, de uma defesa, em ambientes seculares que muitas vezes o clero não pode estar presente. Vamos imaginar no momento de decidir, de estabelecer uma lei que vai contra a vida, então tem quem pode falar, pode dizer e tem condições de tomar uma posição. Isso para nós é importante. Por que se tomaram, por que se estabeleceram, por que se aprovaram coisas contrárias muitas vezes? Porque faltava a presença da igreja, ou faltou a presença da igreja aí no momento de criar um debate, ou quem estava aí não estava suficientemente preparado para poder defender e colocar uma posição. Então nós temos que considerar todas estas situações diante da realidade que estamos vivendo. Precisamos defender, sim, mas precisamos acreditar nós, porque se nós não acreditamos, não abraçamos a causa, é difícil poder entrar ou criar um diálogo. Não chegar e dizer não, mas dar razões, dar motivações, ou por que não? Por que certas coisas? Por que a igreja toma uma posição diante de tal circunstância? E nós vemos aqui a vida, não só estamos falando da situação do aborto, são uma série de princípios e de coisas que são contrárias à vida. O Papa João Paulo II, no 95, interessante que estava lendo, retomei um texto que muitos anos atrás tinha lido, que é o Evangelho da Vida, não? Que é um dos livros talvez mais bonitos que nós temos por como se apresenta a vida em todas as dimensões, não só em questões de aborto, como falaram os outros papas, Paulo VI, sobretudo, mas João Paulo II olha as diferentes situações quando a vida se coloca em perigo diante de mim. Utilizando aquela metáfora que também Papa Francisco depois utiliza, os dois irmãos, Caim e Abel, né? Caim, onde está teu irmão? Então, a responsabilidade que eu tenho com o outro. Os princípios de vida, às vezes fomentamos ou apoiamos certos sistemas, certas estruturas também que levam para a morte, que não sabemos. E às vezes acreditamos que somos bem cristãos, que estamos dentro de certos princípios e somos contraditórios diante de todas estas coisas. Então, precisamos preparar-nos, olhar e ser coerentes também com aquilo que acreditamos, não? A vida não é negociável. Vão escutar que eu vou falar de princípio ao fim esta frase. Por quê? Porque se nós ficarmos com isso, então nós podemos olhar e nós podemos entender
a importância e a sacralidade de um valor que é tão evidente, é tão real, que às vezes deixamos em segundo lugar e não damos a importância que tem. Voltando ao Papa João Paulo II, quando foi criado este Evangelho da Vida, este documento, que eu recomendo também, se alguém ainda não teve a oportunidade de ler, vejam, peguem, temos de muito fácil acesso, procurando na internet, aí vocês encontram o texto. Toca uma realidade e que no final eu acredito que o Papa insiste muito na questão da consciência. A minha consciência tem que ser preparada para o momento de decidir. Os meus pais me podem falar tantas coisas. O padre pode dizer tantas coisas. Numa escola eu posso escutar tantas coisas. Podem ser a favor, podem ser contrárias contra a vida, mas no final, no momento de decidir, a minha consciência vai me dizer o que eu tenho que fazer. Portanto, a preocupação que o Papa nos fala de criar uma consciência que seja coerente com aquilo que nós temos, com aquilo que nós vivemos. Então, precisamos olhar e considerar estes elementos. Vejam, toquem, analisem, meditem o Evangelho da Vida, esse documento que sintetiza toda a tradição da Igreja, mas também desde uma ótica com uma espiritualidade muito bonita, como nos apresenta o João Paulo II. Os bispos, naquele momento, na introdução do documento, nos diz que estavam preocupados, e nós vemos muitas iniciativas que surgiram de orações, de vigílias, de reza do terço em favor da vida. E alguém pode dizer, mas isso muda alguma coisa? Cria consciência. A ação de Deus acontece a partir desses sinais que nós vemos e que foi iniciativa dos bispos, a partir da realidade que estavam vivendo nas próprias dioceses, que o Papa recolhe e sintetiza e apresenta esse documento como parte do magistério da Igreja. A Igreja que não pode ficar calada ou não pode ser cúmplice de atrocidades ou de opções que são contrárias àquilo que nós vivemos. Agora, fechando esta primeira parte, já quase termino, né? Depois entramos na discussão, depois entramos no diálogo, no debate. Olha, de que forma? Maria vem como uma figura muito suave, mas muito forte. Se nós olhamos, nós não estamos inventando a vida de Maria. Nós temos o Evangelho que nos ajuda, que nos ilumina. E se não, podemos pegar o Evangelho de Lucas, que na introdução nos apresenta totalmente a figura de Maria, dando uma resposta favorável e positiva à vida. Chama a atenção a liberdade que Maria teve para poder aceitar sim ou não. E essa liberdade de Maria é aquela que nós temos que saber usar também. Diante de decisões onde a vida e a morte se colocam diante de nós, nós temos que olhar o modelo de Maria. Maria que soube dizer sim, não é que foi um sim fácil. Vocês vejam que Maria questiona, pergunta, mas como assim? Mas não conheço ninguém. Agora como vou aceitar uma gravidez? Como vou aceitar uma pessoa na minha vida? Agora, existe um diálogo, existe um discernimento. Por isso, no momento de decidir, no momento de fazer, dar um passo, eu preciso colocar-me nas mãos de Deus e entrar em diálogo com Deus, através da oração. O que devo fazer? A partir desse diálogo, dessa oração, Maria disse sim ao projeto, aceita livremente. Ela não é forçada, porque ela bem podia ter dito não. E muda completamente o rumo da história. Mas ela fala sim. Fala assim, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Entendia tudo não. De fato, os evangelistas são duros em dizer, nem tudo entendia, mas ela guardava tudo no coração. Quer dizer, muitas vezes existem coisas que nós não conseguimos entender,
depois é que nós vamos entender certas coisas. E nós vemos isso porque, falo como exemplo, a questão do aborto, não? Existe a situação de pessoas, mulheres que muitas vezes sofreram ou viveram essa situação e que muitas vezes a vida inteira vivem as sequelas de uma opção errada que fizeram num momento que talvez não estavam preparadas. Agora, não só a mulher aborta sozinha, às vezes é fruto de um contexto, de uma família, de uma comunidade que leva para, e por isso eu acho muito interessante como a nossa legislação dentro da igreja, da mesma forma que castiga quem comete o delito, castiga quem é cúmplice de. Por quê? Porque muitas vezes, de forma direta ou indireta, eu participo em. Então, se uma família encaminha uma filha aos pais, não querem um filho fora do matrimônio e levam a filha para abortar, tanto quanto talvez é mais inocente a filha do que os pais, quem assumem a culpa e a responsabilidade de tudo. É um exemplo só para dizer que nós precisamos entender os casos e às vezes você descobre pessoas feridas que a vida inteira vão carregar uma sombra, um fantasma por situações ou por coisas que foram tomadas de forma errada no momento errado. Então temos que considerar também essas coisas. Ninguém age muitas vezes de forma sozinha, não? Talvez se nós olharmos no pecado, precisamos ter consciência em matéria grave, não? Diante de certas coisas. E isso não justifica o mal que nós fazemos, mas isso leva para nós poder entender, ver que existem situações diante das coisas. Portanto, aqui vem isso, a liberdade de Maria. O sim de Maria está marcado pelo princípio, pelo valor da liberdade. Ela livremente aceita, abraça um projeto, talvez sem entender todo, mas entende, e está presente em todo momento com o Filho de Deus. É bem interessante como Maria caminha nos momentos mais importantes da vida pública de Jesus. O Filho de Deus encarnado, Maria está aí. No momento da anunciação, no momento da concepção, quando o Verbo de Deus se faz carne, aí está Maria. No momento, quando começa o primeiro milagre, a vida pública, aí está Maria, nas bodas de Canaã, para mudar a história, para antecipar. Talvez por isso o Papa Francisco nos insiste tanto de rezar neste momento, onde vemos tantos sinais de morte, pedir a Nossa Senhora que possa interceder por nós, não? Como nas bodas de Canaã, que ela possa interceder e possa olhar em favor da vida. Vemos no momento da cruz, Maria está aí, momento do gesto de doação maior, e no momento também da vinda do Espírito Santo, do Consolador. No cenáculo, Maria está aí com os discípulos. Se nós pensamos, que coisa bonita, nós temos aí esta mulher, uma mulher que não é Deus, uma mulher que é escolhida por Deus e que diz sim para Deus no projeto. Então nós olhamos ela como modelo de discípula, olhamos ela como modelo de resposta e vemos também como Deus age, como Deus faz a sua parte com a presença dela diante da vida. Eu fico emocionado cada vez que falo dessas coisas. Vejo como é possível também sermos fiéis a Deus, apesar das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, apesar dos nossos pecados, nós podemos dizer sim ao projeto de Deus, podemos dizer sim à vida, podemos dizer sim a tantas coisas que muitas vezes parecem difíceis, mas não são impossíveis. Nós precisamos, por isso, olhar a Maria como modelo de fidelidade, de resposta, e olhar a Maria como uma mediadora, como uma intercessora, como aquela que está aí para poder ajudar-nos a discernir.
não podemos julgar ninguém sem saber, sem conhecer. Se Maria, se nós vemos na relação com José, é uma relação complicada também de família. José, a namorada, a noiva está grávida e começa também um conflito interno. É normal, olha, diante de situações que mudam na vida, é normal o conflito, o desencontro, a dúvida, o questionar. E isto é parte da nossa vida. Diante de uma situação onde eu tenho que escolher a vida e a morte, é normal existir uma dúvida, um conflito. Pode ser que fique nervoso, bravo. Eu penso José com certeza ficou nervoso. Imagina, de repente vou me casar com uma mulher e está grávida. Eu não sei quem é o pai. Agora, a mão de Deus também nos leva a entender. No sono de José se resolveram os problemas. Dormindo foi que veio a paz e a tranquilidade. Não tenhas medo de escolher a Maria. Não tenhas medo de aceitá-la na tua casa. O fato de dizer que alguém te diga no silêncio e na tranquilidade é uma coisa. E José aceita também junto com Maria essa resposta, esse modelo que nós temos. Por isso precisamos estar atentos para não deixar de lado, para não olhar modelos que nós temos na igreja. Eu gostaria, para poder encerrar este momento, só sintetizar, não? Aquilo que eu falei, vão dizer quantas coisas falou ou não falou nada, não? Primeiro, a vida que forma parte do direito natural, não é propriedade, a igreja não é dona, a igreja tutela este valor. E a igreja nunca vai ir contra o direito natural, porque o direito natural forma parte da revelação de Deus. O direito positivo, as nossas leis e os princípios que a igreja tem, nunca vão ser contrárias ao direito natural. Portanto, a igreja sempre vai defender a vida e tem que... A defesa da vida não se resume, não se sintetiza só em questões de aborto. São tantas coisas, o aborto é um tema, mas nós temos a eutanásia, nós temos também a exclusão, a morte através de sistemas injustos, temos tantas coisas das quais nós não podemos acostumar-nos. Nós não podemos ficar acostumados a certas coisas ou ser indiferentes a certas coisas. Eu dizia que quando cheguei, quando voltei, estava morando na Europa, quando voltei para o Brasil, fiquei uns meses lá na igrejinha lá de Santo Antônio, na Praça Patriarca, lá no centro de São Paulo, no viaduto do Chá. E fiquei chocado com uma imagem que eu vi de um morador de rua, estava nos papelões quase nu, e totalmente tinha virado uma coisa. Eu falei, meu Deus, mas onde que está a dignidade humana? Onde que está onde que está o respeito pela vida? Nesse momento, uma pessoa que vira uma coisa, vira lixo, não? Virou nada. E isso foi chocante, por quê? Porque de repente nós terminamos acostumando-nos a uma paisagem, a uma fotografia, e eu termino perdendo a sensibilidade diante de uma realidade que não é normal, que não forma parte da vida. E é uma coisa que eu tenho que sentir-me interpelado em todo momento. É verdade que eu não posso resolver todos os problemas, mas eu não posso ficar indiferente diante de uma situação como esta ou de outras coisas. Não é fácil, mas eu posso, sobretudo, continuar com as minhas coisas, tentando ser coerente com um evangelho que eu quero pregar.
Agora, isso desafia, isso questiona. Ir e falar com uma pessoa que quer abortar e dizer, olha, não faça isso, talvez vou levar umas patadas, talvez vou ser agredido, mas eu tenho que saber entender que a pessoa talvez não esteja num momento bastante consciente. Se eu digo, vou trabalhar agora, vou lá sair com os moradores de rua e demais, não é que eu vou receber só abraços e vou ser bem acolhido muitas vezes. Mas eu preciso uma motivação que vai além. Nós que trabalhamos com migrantes, é uma falsa ilusão dizer, todos os migrantes são bons, são pessoas com consciência, que sabem, não, são pessoas que têm uma história e que às vezes você tem que aguentar certas coisas, porque existe uma motivação que vem detrás de tudo isto, né? O princípio da vida e as coisas que nós temos. Eu gostaria de terminar com uma frase que disse o Papa Francisco agora no dia 27 de março, no dia que ele deu a bênção Urbi et Orbi. Ele disse em italiano, não? Perché con Dio la vita non muore mai, porque com Deus a vida não morre nunca. Então vocês vejam, aí voltamos àquele princípio que dizia o Papa Bento XVI. Qual o problema da humanidade? O problema é que tiramos a Deus da nossa vida. O ser humano se achou que era Deus e de repente criamos problemas. Descobrimos. Então, quando nós estamos contra a vida, quando estamos sem Deus. Então, não é muito difícil. Precisamos ter, por isso precisamos insistir. Porque com Deus a vida não morre nunca. Se nós temos a Deus, então nós vamos ser defensores da vida. Não interessa ser parte de um grupo, não interessa ser parte. Forma parte de uma coerência, de um princípio, de uma realidade que eu preciso enfrentar, que eu preciso abraçar. Então, precisamos insistir criando uma consciência, fazendo uso bem da nossa liberdade, porque em nome da liberdade podemos fazer cada burrada e nós não podemos justificar-nos, porque sou livre. Não, mas tua liberdade vai até onde? Até que ponto eu posso fazer as coisas? Então, entender e fazer essas coisas, não? Que Deus nos ajude para proteger a vida e para proteger a nossa vida. Que Deus nos ajude para poder fomentar, tutelar e divulgar um valor tão importante, um valor que não é negociável, que não deveríamos nem sequer estar falando, não? Porque isso deveria ser uma coisa normal e natural. Agora, quando nós chegamos ao ponto de dizer que a vida é importante, é porque estamos mal, hein? É porque a humanidade tem chegado a extremos, como dizia Pico de la Mirandola, não? Porque chegamos ao extremo de virar uma coisa. Perdemos a consciência, a nossa relação com Deus. Então, olhar por esse lado, né? Até este momento, eu falo com vocês. E eu gostaria agora que nós pudéssemos interagir, não? Se vem alguma pergunta, se vem algum comentário, se é contra também, não tem problema. Porque muitas das coisas daquilo que eu falei formam parte também de uma reflexão de anos, mas embora eu fale a partir daquilo que a igreja fala, talvez minhas leituras às vezes são muito canônicas, não? Muito desde o âmbito da filosofia, mas é a minha formação, não? Estou por essa área. Então, eu gostaria, não sei se para poder abrir o debate, o Roberto tem alguma coisa para dizer? Ou perguntar para poder ver aqui as mensagens. Bom, enquanto o Padre Alejandro olha algumas mensagens, alguns pontos me marcaram bastante nessa fala dele, muito importante. Defesa da vida é proteger, é ajudar e é defender.
particularmente nesse momento aqui no Brasil, deve ser colocado em votação a DPF 442, que será uma batalha gigante para defender a vida. Também aqui interessante, o padre Alejandro acabou de falar, né? Se nós estamos falando que precisamos defender a vida, é porque acho que está faltando muito Deus na sociedade, e é verdade, né? E nós, defensores da vida, precisamos cerrar fileira, estou dizendo num sentido bem prático agora com relação a 442, não sei se será votado esse ano ou o próximo ano, mas a consciência do Supremo Tribunal Federal, na maioria dos juízes que estão lá, é aprovar o aborto até o 3º mês, é o que diz a DPF 442. E aqui, também recordando um ponto que o padre Alejandro falou, no mínimo nós devemos defender a vida, pois na verdade a vida é o máximo, né? Citando Piccolo, né? Piccolo, né, padre? Pico della Mirandola. Pico della Mirandola. Muito interessante. Me marcou também o que o padre Alejandro falou e recomendo sim. Quem ler novamente a Humanae Vitae de João Paulo II é magnífica. Outro ponto que me chamou a atenção, sim, padre. Humanae Vitae de Paulo VI. Perdão, Humanae Vitae de Paulo VI. Evangelho. O Evangelho da Vida de João Paulo II. Mas eu recomendo ler os dois, viu? São muito bons, muito bons. Ele também comentou, cuidado com as estruturas que levam à morte. Temos que ter atenção a isso e que a vida nunca é negociável. Falando em Maria, ele disse, ela teve sim a liberdade de dizer sim ou não, e Maria disse sim. Cheia de dúvidas, com certeza, como a proposta do anjo, vai ser mãe, mas eu não conheço o homem, como é que eu vou ser mãe, né? E ela disse sim, apesar de todas as incertezas e inseguranças. Também defender a vida, temos que ser um pouco testemunhas como Maria, né? E agir como Maria. Muitas vezes a gente não tem todas as respostas, mas temos que dizer sim à vida. E a insistência do Papa Francisco para que nós rezemos o terço, na cruz Maria lá estava, no nascimento Maria lá estava, na ressurreição Maria lá estava. A reza do terço é um dos tripés da defesa da vida, e defesa da vida é defesa da família também. O tripé da defesa da vida, do movimento em defesa da vida, é oração, em primeiro lugar, é conhecer, é instruir, é se formar, em segundo lugar. Nós precisamos estar sempre estudando, porque o mundo se atualiza, nós precisamos estar bem atualizados, né? E como é o Evangelho de hoje, né? Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, como disse Cristo, né? E por último a caridade, por último a ação. Esse é o tripé da defesa da vida, que está constituído na nossa Diocese de Santo André. Temos também várias dioceses com esse movimento, ou movimentos assemelhados, muito importantes, porque nos levam à conscientização, e nós precisamos estar bem conscientes para poder justificar e defender muito bem a vida. Padre, as minhas considerações acho que são essas. Isto. Eu agradeço. Então, daqui eu agradeço também a presença, tem um bom número de pessoas nos acompanhando, e tem aqui umas pessoas também da Diocese de Osasco, né? Então saudações também para aquela região. Dois comentários que aparecem aqui que eu gostaria
que gostaria fazer menção é a questão do momento em que estamos vivendo, a questão dos idosos. E nós vemos aí, alguém falava, nós chegamos no momento ápice da eutanásia, quando você tem que escolher entre uma pessoa que vive e uma pessoa que não tem que viver. Eu fico pensando, conversando nestes dias, em casa temos 2 padres idosos, né? E eu falava, o Papa Francisco, durante todo o papado dele, tem insistido no cuidado dos idosos. Ele denuncia sempre uma sociedade do descartável, então já não produz mais, já não presta. E muitas pessoas, então, muitos idosos que já não estavam, saíam do mercado, já não produziam mais, ficavam aposentados, praticamente eram jogados fora. E neste momento, pela situação que nós estamos vivendo, somos obrigados a cuidar dos nossos idosos. Os mais frágeis, do grupo mais vulnerável são os idosos. Então, talvez precisamos acreditar na ação do Espírito também. Olha, nós temos que pensar positivamente diante dos desafios que o mundo nos dá, mas também que Deus nos quer dizer com tudo isso. Então, nós não podemos jogar fora a vida em nenhuma circunstância. Nós temos que aprender a descobrir também a beleza e a sacralidade que tem a experiência dos idosos, quanto podem oferecer, quanto podem dar. Não vamos pensar de uma forma matemática, não vamos pensar dentro de uma cadeia de produção, mas sim dentro de uma sociedade que precisa de valores importantes. Eu às vezes penso, digo, quantas crianças não estão sendo educadas pelos avós. Então, os avós que talvez não tiveram a oportunidade de educar os filhos, de estar com os filhos porque tinham que trabalhar, hoje estão fazendo, e essa é uma geração privilegiada, né? Se as crianças estão aprendendo os valores dos avós, isso parece que não, mas forma parte também de defender a vida que continua também por esse lado. Por outro lado, tem a questão daquilo que falava Roberto também, que é a questão da preparação dos leigos. Nós precisamos preparar pessoas, ou vocês que estão aí acompanhando, têm que preparar-se bem para saber discutir e incidir nos lugares, no momento de toma de decisões, a partir de valores cristãos, a partir de valores da verdade, então ter uma posição no momento justo. Nós não podemos pensar que isso é coisa de uns quantos. Todos nós temos que ter consciência e preparar-nos também para saber dialogar. E temos que conhecer também os argumentos dos contrários. Se alguém vem e defende certos valores ou certos princípios que são antivalores, então entender por quê. Faz uns 20 anos, quando estudava filosofia, eu fiz um seminário de bioética que era uma linha contra tudo aquilo que a igreja dizia. E achava interessante os argumentos que eles falavam para poder entender depois. Então, às vezes precisamos também ser cautelosos, cuidadosos, mas também aprender a dialogar, não? Para poder chegar. Que tipo de argumentos você me está apresentando e para ver se existe possibilidade de dialogar ou não. Que também intolerância, em nome da liberdade, podemos, como dizia, porque sou livre. Mas não é bem assim, não? Sou livre de quê? De fazer o quê? Que entende você por liberdade, então? São coisas, são princípios que temos que ver, não? Então, nós temos que olhar, testemunhar e defender a vida. Com Deus, a vida nunca morre. É impressionante, não? Então, precisamos olhar isso, olhar com esperança. Enquanto Deus estiver presente na nossa vida e olhar, podemos realizar tantas coisas boas, não? Então, não sei se alguém tem alguma...
Ok, nós temos aí. Não sei se Roberto tem alguma outra coisa, enquanto eu leio aqui, que estou meio cego, né? O padre Alejandro reiterou agora a formação, né? Nós precisamos estar bastante conscientes, conhecer, se instruir, para poder defender, para poder influir na sociedade. Se a sociedade vem com argumentos contra valores, é o que o padre Alejandro estava dizendo, e muito importante. Tenho que conhecer os argumentos para conscientemente e com a minha formação poder argumentar e justificar por que os valores são melhores. A defesa da vida aqui em Santo André, ela foi constituída em 2005, 2006. Então já é uma caminhada aí de uns 15 anos, também no estado de São Paulo uns 15 anos, e foi Dom Nelson, a pedido de João Paulo II, que pediu para ele, olha, constituam lá no Brasil, e pediu para todos os bispos constituírem uma comissão em defesa da vida. Acima de tudo, a preocupação era a formação, para formar o católico sobre como agir e como defender a vida na sua amplitude. Aborto, eutanásia, ideologia de gênero e tantos outros motivos hoje que nós temos, que precisamos nos formar para defender a vida como um todo, padre. Isto, a formação é importante em todos os âmbitos. Eu sou o grande defensor da formação. Por quê? Porque se nós temos uma formação sólida, então podemos lidar e podemos negociar com certas coisas. Uma formação boa e uma mística boa. Então precisamos ser pessoas que se formam, que se informam e também que rezam, não? Que se não existe isso, então nós perdemos, nós não podemos fazer. Agora eu gostaria, a Hilda Breda, ela tocou um ponto, não, sobre a questão da humanização e desumanização. São dois conceitos que eu gosto muito. Talvez muitas apresentações vão me escutar falar disso, não? Por quê? Porque é suficiente, por isso nós não podemos perder a memória nunca. Se nós olhamos a história da humanidade, se nós olhamos os capítulos da história das nossas comunidades, nós podemos ver que nós podemos chegar a ser pessoas completas ou podemos também fazer cada barbárie. E a mesma história nos indica que o ser humano tem tomado decisões muitas vezes muito erradas. E a história nos ensina que nós não podemos repetir os erros passados. Então, por isso é importante eu na minha vida olhar também, se eu fiz uma escolha errada num certo momento, então tenho oportunidade de fazer uma coisa diferente, não? Então, nós temos que entender, existem pessoas que são contrárias, existem pessoas que vão estar aí para questionar-nos, mas não é que seja, eu acredito que é um desafio que tem que incentivar-nos a crescer mais. Portanto, a humanização precisamos fomentá-la. Dizia um professor meu muitos anos atrás, evangelizar é humanizar. O Evangelho nos oferece as pérolas mais sagradas para poder alcançar uma verdadeira humanização. Por que o Evangelho não passa de moda? Por que o magistério não passa de moda? Porque vai nos falar dos valores e vai nos falar daquilo que é propriamente humano. Aí nós entendemos o grande milagre da encarnação, não? O era tão humano, entre mais humano, mais divino, não? Como dizia também outro teólogo, Schillebeck. Nós temos aí, entre mais humanos nós somos, mais nos aproximamos de Deus. Então, são essas realidades que nós temos.
Eu gostaria, não sei, faltam 3 minutos para completar a nossa hora, não sei se tiver alguma coisa mais para dizer. Acima de tudo, agradecer a disposição do Padre Alejandro. Nós temos acompanhado bem a nossa paróquia e visto aqui na diocese e nas outras dioceses as preocupações dos padres em atender o povo, ainda que tenham que manter as igrejas fechadas. A maioria, eu diria que todos, gostariam de abrir as suas igrejas, mas eles seguem orientações, alguns pressionam os bispos, mas eles também seguem orientações. E, acima de tudo, eles são preocupados com a vida. É claro que esse vírus que está aí tem letalidade, ela não é grande, mas tem. E essa preocupação também é defender a vida. E eu gostaria de frisar, né, por último, Padre Alejandro, a questão da formação. É muito importante. Nos formemos para poder testemunhar melhor, nos formemos para poder influir melhor na sociedade. Volto a dizer, quem não leu, ler novamente a Humanae Vitae, Paulo VI, e o Evangelho da Vida de João Paulo II. São dois materiais fantásticos, eu acho que encerram praticamente tudo que nós estamos vivenciando no mundo hoje. E ter sempre a oração. A oração, eu acho que nos fortifica. É isso, Padre. Muito bem, então eu gostaria sim, encerrar este momento agradecendo pela participação. Teve bastante participação e talvez se tivéssemos feito lá no prédio da Cúria não teríamos tido a adesão que estamos tendo neste momento. Vai ficar gravado, Padre? Sim, sim. Está gravado. Fica aí, depois vai para o canal do YouTube também da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Então podemos estar juntos. Deus sabe por que faz certas coisas e entender. A igreja, o prédio está fechado, mas a igreja, o povo de Deus está aberto. Vocês estão mais em comunhão do que nunca. Então isso é importante para nós. Nós temos que amadurecer a nossa fé, temos que caminhar juntos e não podemos deixar que o inimigo tome conta de nós, alimentando divisões ou criando conflitos entre nós. Somos irmãos, não? Somos irmãos e como grandes defensores da vida, então temos que defender a vida. Temos que defender a vida. Não podemos dar espaço para poder criar divisões, fraturas ou agressões. Não? Isso é contrário àquilo que nós propagamos. Então vamos pedir a Maria, para aqueles que não conhecem nossa paróquia, a nossa padroeira, esta pequenininha que está aqui, é Maria Santíssima na vocação de Nossa Senhora da Boa Viagem. Né? Eu digo que virei devotíssimo de Nossa Senhora da Boa Viagem, estamos fazendo uma viagem e tanto nesse tempo. Então temos que fazer-nos companheiros de Nossa Senhora da Boa Viagem para fazer uma viagem boa. Vamos chegar até onde Deus quiser, mas é melhor estarmos bem acompanhados. Se ela ficou já nesta comunidade mais de 200 anos, então não vai nos abandonar neste momento, não? E, embora a mesma Maria, pelo amor de Deus, a mesma Maria, nós temos aqui Nossa Senhora de Guadalupe, não? Que nos dizia Miriam, é a padroeira da vida da América. Da América, não? Então nós vemos Nossa Senhora de Guadalupe, uma das características é que é uma Nossa Senhora grávida, não? Ela está carregando o Filho de Deus, carrega uma fita no vestido, aqui embaixo das mãos, que nos lembra que está grávida, não? Então é uma mulher grávida, carregando a Mãe do Sol, a Mãe de Deus, a Mãe do Eterno, como ela se apresenta. Então pedir a Nossa Mãe Maria que possa continuar nos abençoando, continue intercedendo por cada um de nós
e que sejamos humildes para também deixar que Deus conduza a nossa vida. Humildade, arrogância ou orgulho nos pode levar pelo mau caminho, né? Então, a humildade de Maria, o sim de Maria, nos acompanhe sempre e nos inspire para poder fazer bem as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bom dia para todos e vamos cuidar-nos. Fiquem com Deus. É no concluir. Uhum.